Olá, boa tarde para você, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2017. Começa agora mais uma edição do Link Record News. Falamos de São Paulo para o Brasil e para vários países pela Record TV Internacional. Hoje é o 5º dia de paralisação da Polícia Militar no Espírito Santo e não há previsão de desfecho. Segundo o Sindicato dos Policiais Civis do Espírito Santo, o estado já registrou 87 mortes violentas. O conflito entre oficiais da PM e representantes do governo estadual se intensifica. O secretário de Segurança, André Garcia, classificou como chantagem e teatro o movimento liderado por mulheres dos oficiais que bloqueiam as entradas dos batalhões. O governador licenciado concorda. Essa movimentação dos familiares dos policiais militares vem sendo chamada de greve branca. Isso acontece porque a Constituição proíbe que militares façam greve ou criem sindicatos. Eles estão dentro do rol de serviços considerados essenciais para a sociedade. Com as proibições, os familiares acabam tendo o papel de fazer as reivindicações, negociar com os governos e proteger os interesses da profissão. Para você, essa é a melhor forma de reivindicar melhorias para a categoria? Esse é o tema da nossa enquete de hoje. Vote, entre nas redes sociais. Use para isso a hashtag LinkRecordNews ou envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Seguimos com outros destaques. Muitos tentaram, mas ninguém conseguiu. Vários programas já foram implantados na Cracolândia, em São Paulo. Mas o drama de usuários e a violência na região continuam. Tráfico internacional de humanos. Nós vamos conhecer a história de uma aeromoça que salvou uma menina durante um voo nos Estados Unidos. Crime ambiental. Um casal de turistas tentou tirar fotos com um tubarão em Fernando de Noronha. A mulher foi mordida pelo animal e o casal vai ter que pagar uma multa. Divida a sua opinião com a gente. Participe do nosso jornal, porque começa agora a segunda edição do Link Record News. Começamos esta edição do Link Record News com a informação de que a Polícia Federal informou que indiciou o empresário Eike Batista e o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Mas 10 pessoas também foram indiciadas, entre elas o irmão do ex-governador, Maurício Cabral, e a ex-mulher, Suzana Neves Cabral. Segundo as investigações, Eike pagou propina de 16,5 milhões de dólares para Cabral. Indicado ao Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes deve ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado no começo do mês que vem. E o governo pode anunciar nos próximos dias o nome do novo secretário da Justiça. Temer garantiu que não tem pressa para anunciar o nome do substituto de Alexandre de Moraes no Ministério da Justiça e deve demorar ainda 10 dias. PSDB e PMDB brigam pelo cargo. O afastamento de Alexandre de Moraes do Ministério da Justiça já foi publicado no Diário Oficial. Ele também se desfiliou do PSDB, uma das exigências para assumir no STF. Com a indicação para ocupar uma vaga de ministro do Supremo, Alexandre de Moraes não toma posse de imediato. Antes, será submetido a uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Temas polêmicos devem ser abordados, como, por exemplo, a maioridade penal. Se a indicação for aprovada pela comissão, ainda terá de ser votada pelo plenário da Casa. O novo articulador político do governo, o ministro Antônio Baçaí, do PSDB, prometeu dialogar com a oposição e ainda garantiu que Temer não deve ceder a pressões. Imaginar que vai ficar submetendo o presidente da República, que tem dispositivos, que tem comando. Ele é uma pessoa, assim, conciliadora, mas a conciliação sempre na direção de buscar a melhor alternativa. E às vezes tem que demorar um pouquinho mais mesmo. Pode ser votado hoje na Câmara dos Deputados um projeto que reduz punições a partidos que não prestam contas à Justiça. De Brasília, Cristine Otaviano tem os detalhes para a gente. Cristine.
Olá, pessoal do Link Record News. Na prática, os partidos vão deixar de ser punidos quando, por exemplo, deixarem de prestar contas do fundo partidário, de acordo com o que determina o Superior Tribunal Eleitoral. De acordo com a alegação dos parlamentares, o tribunal não pode obrigar essa prestação de contas. O projeto foi colocado, inclusive, em caráter de urgência. Os deputados também já formaram as comissões que vão analisar as reformas trabalhista e previdenciária. Os trabalhos devem começar já na semana que vem, com a previsão de duração de 3 meses. Voltamos ao estúdio da Record News. Tá certo, obrigado, Cristine. Em protesto por conta da morte de um investigador em Colatina, no Espírito Santo, os policiais civis também decidiram entrar em greve. Apenas 30% do efetivo deve trabalhar. Segundo o sindicato da categoria, a paralisação deve se estender até a meia-noite de hoje. E durante a greve, só serão feitos atendimentos de urgência. Nós conversamos agora ao vivo com a apresentadora Adriana Marques, que está em Vitória. Boa tarde, Adriana. Oi, Pedro. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o Link. Os policiais civis fizeram agora há pouco um ato de apoio aos policiais militares. Eles seguiram a pé até a porta do quartel de Maruípe, onde as famílias dos PMs se concentram e mostraram aí solidariedade aos colegas que estão há 5 dias sem fazer a segurança das ruas aqui da Grande Vitória. Como a Lidiane disse aí agora há pouco, a Polícia Civil paralisou hoje os trabalhos e essa paralisação é em protesto contra a morte do investigador Marcelo, da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa. Ele foi assassinado na noite de ontem no interior do estado, quando tentava impedir o roubo de uma moto. Apenas os flagrantes estão sendo atendidos pela Polícia Civil. Sem a Polícia Militar nas ruas e agora sem a Polícia Civil também, o governo não teve escolha. Precisou pedir mais reforço ao governo federal. Além dos novos homens da Força Nacional de Segurança, a Marinha e a Aeronáutica vão reforçar a segurança aqui no Espírito Santo. A queda de braço entre o governo e as mulheres dos policiais parece estar longe de um fim, viu? O governo disse que não vai dar aumento porque as condições financeiras do Estado não permitem esse gasto extra, que aumentaria aí as contas do Estado em R$500 bilhão. Hoje, o governador Paulo Artung, na primeira aparição pública desde o começo da crise, o governador se recupera de uma cirurgia para retirada de um tumor, ele usou palavras duras para definir o movimento dos policiais. Chamou de chantagem aberta o que os PMs estão fazendo com a população capixaba e disse que eles estão agindo como sequestradores, exigindo resgate para que a população possa voltar à sua rotina. A FEComércio deve divulgar ainda hoje um novo balanço dos prejuízos e também de quantas lojas abriram as portas nesta quarta-feira. Mas a gente já sabe que foi aí uma minoria, basta andar pelas ruas que a gente consegue perceber. Porque sem o transporte público, que hoje mais uma vez não funcionou, os trabalhadores estão tendo mesmo que ficar em casa. Pedro, Lidiane. Adriana, o que chama a atenção também, enquanto a gente conversa, algumas imagens passam sobre essa onda de violência instalada, inclusive de enfrentamentos entre as mulheres desses policiais que fecham as portas, os portões dos batalhões e pessoas da população que pedem o retorno dos policiais às ruas. Mais enfrentamentos como esses acontecem ainda por aí? E em que pé está a situação? O governo disse que não vai negociar enquanto os militares não saírem, então não voltarem para as ruas. E nesse impasse, como é que a população fica? Pois é, Lidiane, ontem a gente teve esse problema aqui, a população enfrentando os familiares dos policiais na porta do quartel de Maruípe. O Exército precisou até mesmo intervir. Hoje continua uma movimentação muito grande na porta do quartel de Maruípe. A gente está até com a nossa equipe de reportagem está lá. Eu conversei agora há pouco com o nosso repórter, o Luiz Zardini, e ele me disse que o clima hoje é bem mais tranquilo. As pessoas só acompanham a movimentação, não existe um enfrentamento, não existe um embate. Existe sim, né, a presença das famílias dos policiais de um lado e a população do outro, mas sem nenhum tipo de conflito até o momento. Adriana, em relação à segurança das pessoas, da população, a gente viu aí nas imagens muitas pessoas com cachorros fazendo algum tipo de ronda. As pessoas estão se organizando e vigiando os comércios e as próprias residências por conta própria? A gente recebeu esse tipo de informação também. Em alguns condomínios, os próprios moradores estão se organizando
para fazer a segurança, para fazer a vigília, porque realmente, apesar de a gente ter a certeza da presença do Exército na rua e da presença dos homens da Força Nacional, o clima ainda é de total insegurança. As pessoas realmente estão com muito medo de sair de suas casas, as pessoas estão com medo dessa onda de violência, porque apesar da presença dos militares aqui, nós tivemos ontem vários registros de assaltos, de arrastões, de tiroteios, só reforçando, né, o número de mortes desde sábado aqui no estado, mortes violentas. De acordo com o sindicato da Polícia Civil, esse número já chega a 90. Então, a população tenta se proteger e se defender como pode. A opção da maioria, Pedro, tem sido mesmo ficar quieto dentro de casa, ficar preso dentro de casa até esse momento complicado passar. Adriana, nós colocamos esse tema sobre a crise aí instalada no Espírito Santo para que as pessoas opinassem na nossa enquete de hoje. Perguntamos se elas acreditam que essa forma de paralisação é a melhor encontrada para a reivindicação das melhorias. Para surpresa, inclusive, muitas opiniões chegaram direto do Espírito Santo. Muitas pessoas apoiam a greve e colocam que é a única forma das autoridades conseguirem enxergar o valor do policial militar. Como é que está essa questão com a população? Claro, tirando essa população que foi para o enfrentamento mesmo, com as mulheres dos familiares, estão ali realmente batendo boca nesse protesto. Mas a população no geral, apesar do medo que é espalhado em todo o Espírito Santo, as pessoas apoiam essa paralisação? Jane, o que a gente vê nas conversas que a gente tem com a população na rua, as opiniões estão bastante divididas. É claro que as pessoas concordam que a polícia precisa de um reajuste, que a polícia capixaba precisa se aparelhar melhor, até mesmo para que ela tenha segurança nas ruas, né? Melhores viaturas, coletes à prova de bala que realmente funcionem. As pessoas concordam com tudo isso. E os capixabas entendem a importância da polícia militar. Os capixabas querem, desejam, almejam a volta dos policiais às ruas e torcem muito para isso. Só que, por outro lado, existe também o medo por causa da violência, né? E isso faz com que algumas pessoas questionem o movimento. Se pelo menos 30% de efetivo que não deveria ter sido mantido, se alguns serviços não deveriam ter sido paralisados. Então, a gente vê que as opiniões estão muito divididas. Quanto à questão do reajuste dos policiais das reivindicações, a maioria dos capixabas é a favor, a maioria dos capixabas apoia. Adriana, em relação aos serviços públicos, o que está funcionando e o que não está funcionando? Eu emendo também para falar sobre a Guarda Municipal. Imagino que a Guarda Municipal aí de Vitória deva estar bem sobrecarregada nesses dias. Sim, Pedro. Aqui em Vitória, os trabalhos estão sendo feitos pela Guarda Municipal. Em Vila Velha, a Guarda Municipal também está dando um apoio importante. A gente tem visto até ações mesmo da Guarda Municipal de Vila Velha que tem autorização, né, que pode usar, que pode ter o emprego de arma. Então, a gente vê que realmente eles estão dando apoio, mas o efetivo é muito pequeno para o tamanho da região metropolitana. Então, a situação fica realmente descontrolada, né? Desculpa. Sem o apoio aí do Exército, sem o apoio dos homens da Força Nacional de Segurança, fica tudo muito complicado. Só que mesmo com a presença deles, o medo ainda é muito grande. Hoje, por exemplo, nenhuma repartição pública está aberta. Nenhum banco está aberto. Os postos de saúde estão fechados. As escolas estão fechadas. É o terceiro dia seguido que a gente anda pelas ruas da Grande Vitória com a impressão de que é feriado, porque a gente realmente não consegue ver ninguém, a gente não consegue ver nenhum tipo de movimento. Hoje, o único movimento que a gente viu hoje aqui na Grande Vitória foi o movimento no supermercado. Aí é uma coisa absurda, é uma coisa que é até difícil a gente explicar para quem não está aqui. O que a gente viu foi um cenário de guerra. Foram pessoas indo para a porta dos supermercados, enfrentando filas enormes, tentando uma passar na frente da outra. Alguns produtos já começam a faltar nas prateleiras dos supermercados. Eu já até contei essa experiência aqui. Eu estive no supermercado hoje para fazer compra para minha casa e onde eu fui, a prateleira de carne já estava vazia, a prateleira de frios praticamente vazia. Eu não consegui encontrar pão de forma para comprar, eu não consegui encontrar leite para comprar. E no supermercado, a conversa entre as pessoas que estavam ali era exatamente essa.
Parece que a gente está vivendo uma guerra, é uma coisa impressionante que eu jamais poderia imaginar que eu viveria aqui em Espírito Santo. É lamentável, Adriana. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você, boa cobertura. A Adriana, que nos atualiza, a qualquer momento ela pode voltar à programação com novas informações sobre a situação caótica que o estado do Espírito Santo vive neste momento. Obrigada, bom trabalho. Estou à disposição de vocês. E quem tenta fazer compras em Vitória e nas cidades vizinhas enfrenta filas enormes, como a Adriana mencionava aqui com a gente. Com medo de novos roubos, os mercados têm fechado mais cedo e outros sequer abrem as portas. Lá fora, a cidade vazia, mas do lado de dentro o movimento era grande. Apesar da falta de policiais nas ruas, muita gente decidiu encarar o medo. No início da tarde, as filas neste supermercado da capital chegavam até o fundo da loja. Havia poucos caixas em atendimento. Segundo a administração, apenas 40% dos funcionários compareceram. A população precisou ter paciência. Quase uma hora a gente está aqui na fila, né? Os estabelecimentos do estado já registraram perdas no faturamento de cerca de 90 milhões de reais. E as empresas não são as únicas que acumulam prejuízos. Nas casas, os estoques de alimentos estão diminuindo e muitas famílias capixabas estão no sufoco. Enquanto a situação no estado não for normalizada, a orientação da associação é que os supermercados funcionem em horário especial, até às 17 horas. Em Itapuã, este estabelecimento fechou mais cedo, às 4 da tarde, e muita gente acabou perdendo a viagem. Tinha algumas coisas para comprar agora, mas não consigo, aí estou tentando caçar algum lugar aberto aí, alguma padaria, algum mercado, mas não tem nada aberto agora. E houve protesto durante uma reunião entre o comando do Exército e da Polícia Militar na madrugada de hoje, lá no Espírito Santo. Parentes dos policiais foram até o local. De um lado, policiais militares, do outro, homens do Exército. A informação é que durante a madrugada acontecia uma reunião com a cúpula do Exército e da PM e que o quartel poderia ser invadido a qualquer momento. Em frente ao Horto de Maruípe, muitos veículos e homens do Exército. Na entrada da rodovia Serafim Derenze, o mesmo cenário. A todo momento, PMs cantavam palavras de ordem. O tempo todo era assim, PMs apaisanas chegando em grupo, alguns militares na área do quartel, outros na portaria. Todo policial que chegava tinha que mostrar a identificação funcional. Por ali, só passava a polícia. Por volta das 2 horas da manhã, alguns veículos do Exército deixaram o local. Policiais, então, ocuparam toda a avenida. Aos poucos, o grupo foi dispersando, mas a via ainda interditada e os ânimos exaltados. Por volta das 3h30 da manhã, os cones foram retirados da pista e veículos começaram a circular. Pela 4ª vez na história, a Força Nacional precisa agir no Espírito Santo. Junto com o Exército, eles patrulham as ruas durante a greve da Polícia Militar. As primeiras paradas das viaturas da Força Nacional foram nos terminais de ônibus. Rodoviários e comerciantes pedem segurança para trabalhar. Vão apoiar centro comercial e terminais. Estão acompanhados de uma viatura da Polícia Militar para justamente poderem conhecer melhor a área, identificar locais desses centros comerciais, onde tem ocorrido constantes roubos, furtos, bem como os terminais, para dar maior tranquilidade de circulação aos ônibus. A base da Força Nacional em Vitória será no centro de treinamento da Secretaria de Esportes, em Bento Ferreira. Os cerca de 80 militares do Rio de Janeiro chegaram ainda de madrugada no estado. Por volta das 3 horas da tarde, 50 saíram em viaturas para rodar os principais pontos da região metropolitana. Essa é a 4ª vez na história que o Espírito Santo precisa da Força Nacional. A primeira foi em 2004, para conter uma situação parecida com a atual, além de fugas e rebeliões. A segunda em 2006, para reprimir uma onda de vandalismo. E em 2013, os militares vieram dar ajuda humanitária para as vítimas de enchentes. Segundo informações oficiais, outros 120 militares da Força Nacional que estão vindo de Brasília se juntam à tropa ainda nesta terça-feira. Além deles e dos 250 militares do Exército que já estão nas ruas, mais 750 homens das Forças Armadas vão atuar juntos aqui no Espírito Santo.
Vamos mudar de assunto, falar de economia. O IPCA, Índice Oficial de Inflação, fechou o mês de janeiro em alta de 0,38%. Foi um pouco acima da inflação de dezembro. Pesaram nesse índice os reajustes das passagens de ônibus, dos alimentos e dos combustíveis. Em um ano, a inflação acumulada é de 5,35%. A Receita Federal abriu consulta para quem tem restituição do imposto de renda pendente nos últimos 8 anos. 115 mil contribuintes estão nesse lote residual. É possível consultar pelo site da Receita. O dinheiro vai ser depositado a partir do dia 15. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já. 3h23 pelo horário brasileiro de verão. Link Record News de volta. Em novo boletim, o Ministério da Saúde atualizou o número de mortes da febre amarela. De Belo Horizonte, a Paula Branches tem as informações pra gente. Paula. Olá, para quem acompanha o Link Record News, olha só, até agora foram confirmados 195 casos da doença em todo o país e 69 pessoas já morreram. O estado que mais preocupa até agora é Minas Gerais, porque aqui foram notificados 869 casos e 60 pessoas morreram. Desde o início do ano, o Ministério da Saúde já enviou mais de 9 milhões de doses extras da vacina para 5 estados, entre eles Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Bahia e também Rio de Janeiro. Lembrando que com a chegada do carnaval, quem for viajar para as áreas de risco não deve deixar de vacinar. Inclusive, essa é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Paula, pelas informações. Agora é hora da interatividade aqui no Link Record News. Na nossa enquete de hoje, nós perguntamos se você acha que a melhor forma de protestar e de reivindicar melhores salários é dessa forma que está acontecendo no Espírito Santo, com os familiares ocupando a frente dos quartéis, impedindo que os policiais militares saiam para as rondas, para as patrulhas. Para votar, você usa a hashtag LinkRecordNews ou pode mandar um WhatsApp aqui para a gente pelo telefone 95307-1851. O DDD é o 11. Vamos agora para a tela conhecer a opinião de quem interage aqui com a gente. O Wagner, de Belo Horizonte, Minas Gerais, mandou o seguinte: não é justo os PMs continuarem trabalhando sem salários e sem recursos para honrarem seus compromissos. Obrigada, Wagner, pela participação. A Heloísa de Serra, no Espírito Santo: o problema é que se não fizer a greve, nada será feito pelos governantes. Mas o momento não é o apropriado, pois o país está em momento financeiro ruim. Aqui no Espírito Santo está o caos, não podemos sair de casa. Está aí o relato da Heloísa. A Leia, de Vitória, no Espírito Santo, também região atingida pela crise aí instalada, acho justo reivindicar o salário, porém desnecessário desta forma. Morte a cada segundo e eles de braços cruzados. Nossa população está nas mãos de bandidos e oportunistas. Então, são relatos realmente de moradores da região afetada. Mais um de Vitória, agora a Micaela. Estou vivendo e vendo de perto todo o caos do estado. Agora sabemos o valor que esses profissionais têm. Eles merecem reajuste salarial, sim. Tá certo, Micaela? Muito obrigado. O ponto comum é: ninguém discute essa melhoria salarial. Todo mundo apoia realmente um reajuste, mais benefícios para os militares. E a gente lembra que ontem o secretário de Segurança conversou conosco aqui no Link e ele disse que não há possibilidade de dar aumento para os policiais porque o Estado não tem dinheiro para fazer isso. E não vai negociar enquanto também os policiais não voltarem para as ruas. Enquanto isso, segue o caos. A Natália, de São Gabriel de Palha, também no Espírito Santo, mandou o seguinte: não concordo com a greve dos PMs, pois a consequência desse ato trouxe mais prejuízo e violência para o Estado. Obrigada, Natália. Agora, a Jéssica, de Fortaleza, no Ceará. Sim, concordo com a greve, pois se a PM é essencial, como dizem, deve ser realmente valorizada. Ninguém trabalha sem dinheiro e eles estão exigindo o que é direito de todo trabalhador: melhores condições de trabalho
e um salário digno. A gente lembra que nessas melhores condições de trabalho, em algumas reportagens que nós mostramos, os policiais eles precisam revezar os coletes balísticos. Tem policial militar que sai fardado de casa para ir trabalhar sem colete, o que é um risco. O número de equipamentos ali disponíveis não é suficiente para atender a toda a frota, né? A todo o batalhão. Então, é uma situação crítica realmente que eles enfrentam. A gente segue agora com outros destaques do noticiário. Você pode continuar participando até o final desta edição. O resultado oficial da enquete para você. Vários programas já foram implantados na Cracolândia, mas o drama de usuários e a violência na região se arrastam. O novo prefeito de São Paulo, João Dória, anunciou que um novo programa está sendo discutido e deve ser implantado ainda neste semestre. Centro de São Paulo. Essa região, há mais de 20 anos, é conhecida como a Cracolândia. E por aqui, os viciados estão por toda parte. Guardas e equipes de limpeza desmontam centenas de barracas diariamente. Mas em poucos minutos, elas acabam reerguidas. São dependentes químicos em um verdadeiro território para compra e venda de drogas. As cenas são chocantes. O consumo é livre. E mesmo em plena luz do dia, é fácil flagrarmos os usuários fumando, principalmente o crack. Tudo começou nos anos 90, quando houve um grande crescimento da violência na capital paulista e, consequentemente, a migração dos usuários da periferia para o centro. Isso é, sei lá, uma catástrofe. As pessoas que vêm de fora têm medo de andar, de passar aqui, ó. Difícil. Aqui eu já vi roubar o celular da mulher na mão, eles pegam o celular e saem correndo. De 2013 até agora, 2 programas já foram implantados na Cracolândia. O recomeço do governador Geraldo Alckmin e os braços abertos do ex-prefeito Fernando Haddad. A intenção era de solucionar esse grande problema, oferecendo moradia em hotéis da região, alimentação e trabalho. Mais de 30 mil usuários foram auxiliados. Mas, apesar da iniciativa, o que a gente vê na prática é que nada se resolve. O prefeito João Dória já anunciou que um novo programa está sendo discutido e deve ser implantado ainda este semestre. O projeto Redenção prevê que esses usuários de drogas sejam encaminhados para casas monitoradas e hospitais. Eles serão supervisionados e devem até mesmo passar por testes antidoping para saber se realmente aderiram ao tratamento. Uma reunião já está marcada para metade do próximo mês para definir como o programa vai acontecer na prática. Muitos pontos ainda precisam ser esclarecidos. Quem mora perto da Cracolândia vê com tristeza essa realidade do centro de São Paulo. Desde 69 que eu moro nesse quarteirão da Rio Branco. Já vi ficar feia, já vi ficar bonita, já vi de tudo aqui na Rio Branco. E agora, o que a senhora gostaria? Como é que a senhora gostaria que ficasse? Que melhorasse. E agora os destaques internacionais, um flagrante na China. Câmeras de segurança registraram o momento em que uma menina caiu no vão entre um trem e a plataforma. Passageiros e policiais correram para socorrer a criança. Ela foi resgatada sem ferimentos. Depois do acidente, policiais relembraram os passageiros da necessidade de manter a distância entre a plataforma e os vagões. A polícia alemã evacuou nesta quarta-feira uma escola técnica da cidade de Borsdorf, localizada na Saxônia. Um homem teria alertado os estudantes para não entrarem na escola porque teria explosivos em sua mochila. Autoridades disseram que as buscas pelos explosivos ainda estavam ocorrendo e que também estavam em busca da identidade do homem que alegou ter explosivos na mochila. E dezenas de pessoas ficaram feridas depois da passagem de 3 tornados no estado de Louisiana, nos Estados Unidos. Um morador flagrou o momento em que o furacão passou em New Orleans. Casas e carros foram destruídos. Faltou energia em mais de 10 mil imóveis. Muitas pessoas ficaram desabrigadas. O governo declarou estado de emergência e pediu para que os moradores não peguem estradas e fiquem longe das áreas afetadas. Outros tornados podem se formar em Louisiana, Alabama e Mississippi. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já. Link Record News de volta, agora 3 horas e 35 minutos. E um estudante de direito foi agredido por um supervisor e por um segurança da CPTM. O motivo? Está sentado no chão na estação Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Ele mesmo gravou o momento da ação truculenta dos funcionários.
A gravação feita pela vítima mostra quando este homem de camisa listrada se apresenta como policial e manda o jovem se levantar. Tira a mão de mim! Eu não tô fazendo nada! Tira a mão de mim! Eu não tô fazendo nada! Ele foi arrastado e o mesmo homem manda a vítima ficar quieta. Para de gritar. O meu advogado também. Por que vocês estão me agredindo? Por que vocês estão me agredindo? Tira a mão de mim! Por quê? Por quê? Tá pedindo, né? Socorro! 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 Testemunhas também gravaram o que aconteceu. Nas imagens dá para ver o mesmo homem que obrigou o jovem a se levantar com o joelho no pescoço da vítima. O estudante soltou o celular para mostrar o crachá da empresa onde trabalha como atendente. Pessoas ao redor ficaram indignadas com a conduta dos policiais. Com algemas, o jovem foi levado para longe das testemunhas. Na delegacia contou o que aconteceu quando ficou distante das pessoas que presenciaram a confusão. Ficou só 3, 4 policiais lá. E foi nessa hora que eu fui agredido, eles me bateram no peito, me bateram na costela e falaram se eles pegaram meu endereço e falou se eu contasse para alguém. E as coisas iam piorar. O rapaz é estudante de Direito. Ele havia acabado de sair do trabalho e combinou de encontrar a namorada na estação Barra Funda. Ele ficou sentado com fones de ouvido, encostado na parede, perto dessas lixeiras no primeiro andar, acima de onde acontece o embarque dos trens. Não aparece na gravação, mas o próprio estudante contou que os seguranças queriam impedi-lo de ficar sentado. Eu tirei o fone, eu falei... Desculpa, eu não entendi. Ele falou, levanta, por favor. Eu falei, por qual motivo? Eu não tô fazendo nada, eu tô isolado, não tô passando não tô atrapalhando a passagem das pessoas. Ele pegou e falou, porque eu tô mandando. Os policiais envolvidos na confusão, eles estão aqui agora, o supervisor que aparece nas imagens. Oi, dá licença. O senhor é o supervisor do metrô? Eu sou o encarregado da CPTM. O senhor aparece num vídeo abordando o rapaz de forma bastante truculenta. O que aconteceu ali? Então, vocês até desculpa a gente falar, mas a gente não pode dar reportagem para vocês, não pode falar. O senhor acha que foi correto a sua conduta? Sou sereno. Desculpa, mas eu não posso dar reportagem, senão... O rapaz estava sentado, voltando do trabalho. Para que essa violência? Não foi a nossa intenção, né? Mas a gente não pode falar. O senhor colocou o joelho em cima do pescoço do rapaz? Não foi nossa intenção, né? Mas o senhor fez. Não, mas não foi nossa intenção. Só que eu não posso dar essa reportagem, é só assessoria. O senhor acha justo? Imprensa, né? O senhor acha justo o que o senhor fez? Não, a gente foi cumprir nosso trabalho. O estudante ficou com hematomas no rosto. As marcas vermelhas no peito teriam sido provocadas pelos socos dados pelos seguranças. A Polícia Civil pediu exames de corpo de delito. Os seguranças da CPTM foram ouvidos na delegacia, onde foi registrado um termo circunstanciado. Eles podem responder na justiça por lesão corporal e abuso de autoridade. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos divulgou nota. Diz que vai apurar a ocorrência e tomar as medidas cabíveis. Socorro! 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 Eu não tô fazendo nada! Imagens revoltantes e uma atitude lamentável. Um grupo de alunos sofreu um trote violento durante a recepção de calouros numa faculdade de engenharia. Os veteranos jogaram óleo diesel em algumas calouras da Universidade de Engenharia de Sorocaba, no interior de São Paulo. Uma jovem de 18 anos ainda teria sofrido assédio sexual de um aluno do 4º ano do curso e obrigada a ingerir uma grande quantidade de bebida alcoólica. Ela foi encontrada desmaiada por outros alunos da faculdade. A jovem foi socorrida e levada para um hospital da região. Os médicos disseram que ela sofreu vários arranhões. Ela foi medicada e liberada. A mãe da vítima registrou um boletim de ocorrência. A faculdade lamentou o ocorrido e prometeu punir os responsáveis de acordo com as regras internas da instituição. No mínimo, punição, né? Porque isso é vandalismo, é caso de polícia. Mais um caso também de abuso de autoridade, agora envolvendo seguranças do metrô. Um jovem que estava de skate em uma estação teria sido retirado com violência. No dia a dia, Davi está sempre com o skate. Usa para ir à faculdade, para chegar no trabalho e para fugir da lentidão do transporte público. Às vezes eu saio da Paulista, já saio remando, já pego o primeiro ônibus que tem ali na Brigadeiro, que é uma fila difícil, e eu já consigo me adiantar, já, tranquilo. Mas por causa do skate, dentro de uma estação de metrô, o jovem de 18 anos se envolveu numa confusão. Você estava andando com o skate dentro da estação Barra Funda naquele dia? Tava.
Eu tava remando, e aí o segurança chegou e pediu pra gente pegar na mão. Eu peguei na mão já na hora. Nas estações de metrô de São Paulo é proibido andar de skate e também de bicicletas e patins. Orientado pelos seguranças, Davi desceu. Mas, logo depois que passou pela catraca, colocou o skate no chão para amarrar o tênis. Você admite que errou? Óbvio. Um erro não justifica o outro, acho que os meios não justificam os fins. Eu coloquei skate no chão, não pode. Eu sei disso, mas não feri ninguém, não machuquei ninguém. Ele foi retirado à força pelos seguranças. O vídeo mostra a discussão. Foi desnecessário. Acho que assim, na lábia, acho que na vida a gente consegue tudo na lábia, né? A gente consegue conversar, trocar uma ideia. Davi estava acompanhado de 2 amigos, mas quem gravou a confusão foi um passageiro do metrô que passava pela catraca. A confusão aconteceu na estação Barra Funda, uma das mais movimentadas aqui de São Paulo. Aqui dentro, inclusive, existe uma delegacia exclusiva para o atendimento de usuários do metrô. O jovem veio até aqui, mas desistiu de registrar o boletim de ocorrência. Em nota, o metrô esclarece que a proibição do uso de skates, bicicletas e patins dentro das estações é para evitar acidentes. Diz ainda que o jovem desobedeceu a ordem dos seguranças e por isso foi retirado. Olha, de qualquer forma, está faltando um pouco de tolerância, né? No mínimo, sim, tolerância para quem deveria zelar pela segurança dos usuários do transporte coletivo. Com certeza. Bom, vamos abrir espaço para interatividade aqui no Link Record News. Na nossa enquete de hoje, questionamos sobre essa situação de falta de segurança que está acontecendo em Vitória, no Espírito Santo e na região metropolitana de Vitória. Familiares dos policiais militares estão bloqueando a entrada dos quartéis, impedindo que a Polícia Militar saia às ruas para patrulhar, para fazer a ronda. Você acha que essa é a melhor forma de protestar e de conseguir as reivindicações que a categoria almeja? Para votar, você pode usar a hashtag LinkRecordNews ou mandar um WhatsApp aqui para a gente. Vamos conhecer a opinião de quem participa nesse momento e interage com a gente. Na tela, a gente vê agora a opinião da Andressa, de Vitória, no Espírito Santo. Muita gente participando, inclusive parte da população atingida, né, por esse problema. A situação por aqui está um caos. Ruas desertas, arrastões, assaltos e nós, moradores, presos dentro de casa. O governo precisa urgentemente negociar com os PMs. A população já não aguenta mais esse descaso. Desabafo registrado aqui da Andressa. Agora o Rodrigo de Indaiatuba, interior de São Paulo, apoia a PM pela greve. Só assim para o Brasil abrir os olhos e dar valor aos nossos PMs. Tá certo, Rodrigo? Obrigado. Agora a participação da Késia, de Cariacica, também lá no Espírito Santo. Nós que moramos no Espírito Santo vivemos momentos difíceis, pois estamos sendo reféns da situação. Escolas, supermercados, transportes, tudo parado. Sou a favor do protesto, mas precisamos do nosso direito de ir e vir. Muito bem colocado aí, Késia. Obrigada. Agora, Raimundo, de Itapecurumirim, no Maranhão. Concordo, talvez assim todos os cidadãos e governantes poderão saber o verdadeiro valor da PM. Tá certo, Raimundo? Muito obrigado pela sua participação. Você aí de casa pode continuar mandando mensagens aqui pra gente. E você que é de Espírito Santo, do estado do Espírito Santo, além de mensagens, pode mandar também vídeos, fotos a respeito da situação, como está a crise da segurança aí no estado. Mande esses relatos aqui pra gente. Enquanto isso, a gente segue com outros destaques, porque mais de 90 estrangeiros vão vestir camisas de times brasileiros neste ano. Pois é um recorde e a maioria dos gringos é da América do Sul e tem equipe nacional contando com um número surpreendente de estrangeiros. O Flamengo é o primeiro da lista. Um futebol brasileiro com sotaque. Temos plena confiança no trabalho de Rogério. Ao todo, 94 estrangeiros estão inscritos em clubes do futebol brasileiro nessa temporada. 65 só na primeira divisão. Um recorde na história. Um número que vem crescendo desde 2014, quando a CBF aumentou o limite de jogadores gringos que podem ser relacionados para um jogo de 3 para 5. Já na Libertadores, não existe restrição. E a maioria desses atletas vem de países da América do Sul. Um mercado bom
e barato. O futebol brasileiro também é um atrativo a mais para eles também virem para cá e entenderem que daqui eles podem fazer a sua carreira também. E é justamente o time de maior torcida do Brasil que tem o maior número de estrangeiros. Aqui no Flamengo são 7 no total. 2 colombianos, 2 peruanos e 3 argentinos. O Portunhol tá saindo bem ali, a comunicação tá sendo bem legal, todo mundo tá entendendo, já cantam, dança e fala até melhor do que muitos brasileiros. E agora, uma história daquelas que só o futebol pode proporcionar. Os jogadores do Atlético Tucumã, da Argentina, avançaram na Libertadores com um uniforme emprestado. Isso foi depois do voo entre cidades do Equador que atrasou e a equipe quase desclassificada. Na confusão, a equipe não conseguiu despachar todo o material esportivo. Com isso, ficou sem uniforme para disputar o jogo contra o El Nacional do Equador. Mas a história começou a virar em favor do Atlético. Primeiro, a equipe conseguiu pegar emprestados os uniformes e chuteiras da seleção argentina sub-20, que está disputando o sul-americano da categoria no Equador. O detalhe final: o Atlético Tucumã venceu a partida e avançou de fase na Libertadores. Isso que é garra. Agora a história da aeromoça que salvou uma adolescente de um sequestro dentro de um avião. Esta é a Shelia Fedrick. Ela tem 49 anos e trabalha como comissária de bordo, mas virou mesmo uma heroína. O voo era entre Seattle e São Francisco, nos Estados Unidos. Shelia estranhou um homem bem vestido, acompanhado de uma menina muito mal arrumada e até um pouco suja. Esse contraste chamou a atenção. Quando ela tentou conversar, só o homem respondia. Foi então que a comissária resolveu deixar um bilhete no banheiro do avião. Quando a menina foi até lá, escreveu um recado no papel: "Eu preciso de ajuda." Imediatamente, a situação foi passada ao piloto, que ainda durante o voo entrou em contato com a polícia. Assim que o avião pousou, o homem foi preso. Shelia já é experiente, trabalha como comissária de bordo há 10 anos. Talvez esse tenha sido o voo mais importante da vida dela. Provavelmente, a comissária salvou a vida daquela menina. O caso aconteceu em 2011, mas só agora foi divulgado. Até hoje as duas mantêm contato. A adolescente, lá do avião, que tinha 15 anos, voltou para a família e já está na faculdade. A atitude da heroína Shelia provocou mudanças nos cursos preparatórios. Agora, todos os comissários de bordo passam por treinamento para identificar vítimas de tráfico humano. De acordo com uma organização que luta contra esse tipo de crime, só no ano passado foram registrados mais de 7.500 casos de tráfico humano nos Estados Unidos. Com essa belíssima história, o Link Record News aproveita, faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já! Link Record News de volta, agora 3 horas e 54 minutos. A gente volta com interatividade. Hoje colocamos na enquete a situação desastrosa vivida no Espírito Santo por conta da paralisação. 5º dia de paralisação da Polícia Militar. 90 mortes violentas foram registradas até o momento e os parentes seguem na porta dos batalhões impedindo a saída, o trabalho, então, dos policiais militares. Perguntamos, diante dessa situação caótica, se você acredita que essa é a melhor forma de reivindicar melhorias para a categoria. Hashtag Link Record News pelas redes sociais para votar e colocar também o que você pensa, ou faça isso utilizando o nosso WhatsApp no número que vai aparecer na sua tela, DDD 11 95307 1851. Já tem mais participação. Então vamos colocar aqui na tela a participação pelo WhatsApp que chegou agora para a gente. O Marcelo de Serra, Espírito Santo. Concordo plenamente, se o Estado não tem dinheiro para aumentar o salário da PM, que reduza o salário e regalias dos deputados e senadores, ao invés de cogitar aumento de ICMS. Tá certo, Marcelo? Muito obrigado pela sua opinião.
Agora, a Antônia de Linhares, do Espírito Santo, também mandou o seguinte: muito mais que reajuste de salário. Eles precisam de ferramentas de trabalho. São inúmeras as viaturas quebradas, sem falar no revezamento de coletes. Eles precisam ser valorizados. Assim como o Pedro mais cedo bem lembrou, esse revezamento não há equipamento suficiente para atender a demanda de policiais nas ruas. E por isso, então, esse rodízio de coletes entre eles. O que coloca a vida desses policiais em risco, uma vez que um policial pode sair de casa sem colete e ele se torna um alvo para os bandidos. O Robson, de Vila Velha, no Espírito Santo: concordo com a greve, afinal, estão há 7 anos sem aumento. Se não realizassem um movimento desta amplitude, não seriam atendidos. Tá certo, Robson, obrigado. Marcelo, de Primavera, interior de São Paulo: concordo com a greve dos PMs. Enquanto eles são esquecidos na melhoria de suas condições de trabalho e salarial, arriscando a vida, muitos políticos se fartam do dinheiro público sem qualquer preocupação com a sociedade. A gente agradece aqui as participações, ainda dá tempo, você pode votar e colocar o que você pensa pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp. Daqui a pouco tem fechamento da enquete para você. Em tempos de insegurança, os aplicativos para celular são um alívio para aqueles pais que se preocupam quando os filhos saem sozinhos. Com essa tecnologia já é possível monitorar, por exemplo, a criança à distância e até receber um aviso quando há situação de perigo por perto. Vamos ver agora na reportagem da Ana Paula Neves. Luana brinca no parque tranquilamente. A menina sabe que não deve falar com estranhos, nem se afastar do adulto que a acompanha. Mas crianças se distraem e podem sair de perto do responsável num piscar de olhos. Repare no que a menina põe no bolso. Um aparelho que funciona como um rastreador. Assim, a mãe dela consegue saber exatamente onde a filha está, mesmo de longe. Tô acompanhando minha filha, agora ela chegou no parque lá com a babá. Daqui a pouco eu dou uma outra olhada para saber se tá tudo bem. Mariana é mãe da Luana e de outros 2 meninos. Comprou o aparelho há 1 ano para monitorar o mais velho. Eu tenho um filho de 12 anos, né, que foi com ele que surgiu a ideia, que eu encontrei na internet, achei uma boa alternativa pra gente, que ele já começa a querer voltar sozinho da escola, ir ao cinema com os amigos, e aí fica mais seguro pra mim e pra ele. Eu coloco esse aplicativo sempre com ele pra eu saber conseguir monitorar. Eu programo o raio que eu quero que ele fique, então eu deixei ele no tal shopping, ele vai ficar por aquele raio de aproximação. Se ele passar desse raio, ele apita pra mim aqui no celular. Aí você já liga pra ele. Já ligo pra ele. Filho, você saiu porque você quis ou aconteceu alguma coisa, ou se ele não atender. Ela comprou o aparelho por cerca de R$ 450 e paga R$ 19,90 por mês para ter acesso ao serviço. O equipamento é rastreado via satélite e o mapa de localização aparece na tela do celular dos pais ou responsáveis. Tudo em tempo real. Daqui, vemos se a Luana continua no parque ou se está voltando para casa. É um mapa e aí tem o sinalzinho de onde ela está e ele vai atualizando. Então aqui ela estava no parque, agora já está dando que ela está andando, voltando para casa. Então esse sinalzinho vai chegando, ó, já está chegando aqui pertinho mesmo. A menina mostra o equipamento. O que a mamãe diz quando ela põe isso aqui em você? Ela pede pra eu deixar no bolso pra ela ficar vendo eu. Você gosta que a sua mãe saiba onde você está? Sim. O aparelho também tem um botão de socorro. As crianças são orientadas a apertá-lo caso haja algum problema. Tem um botão, ele é o SOS. Então, se acontece alguma coisa, ele pode apertar e aí soa um alarme aqui também no meu celular. Eu já sei que tem alguma coisa errada. O inventor do equipamento conta que mais de 1.500 aparelhos estão em funcionamento no Brasil, além de ser um localizador para pessoas, animais, carros e até para malas de viagem. O aparelho também possibilita que os pais monitorem até a velocidade do automóvel em que o filho está, por exemplo. Olha, agora eu quero ver se a van passou de 50 por hora comigo. Ela vai no botão que configura a velocidade, se passar de 50 por hora, vai ser avisado também. A
Achou exagero? Super proteção, essa história de ficar monitorando à distância cada passo do filho? Bom, basta viver uma experiência difícil para daí começar a rever conceitos. Recentemente, um pai compartilhou nas redes sociais uma situação desesperadora. O filho dele, de 6 anos, viajava sozinho de avião e estava sob a responsabilidade da companhia aérea. A criança simplesmente desapareceu. O menino foi deixado pela mãe com uma funcionária da companhia aérea que iria acompanhá-lo até a aeronave. Crianças podem viajar de avião desacompanhadas, desde que tenham uma autorização dos responsáveis por escrito. O voo saía do Rio de Janeiro com destino à Vitória, onde o pai dele o aguardava para comemorar o aniversário. A chegada prevista para dali a 1 hora. No texto, o pai relata que todos os passageiros desembarcaram em Vitória, menos o menino. O homem conta ainda que só soube o paradeiro do filho 1 hora depois. O menino de 6 anos tinha sido embarcado por engano em um voo para Curitiba. Silvana vai testar uma novidade. Pela primeira vez, permite que o filho de 12 anos use um táxi sozinho. Mamãe hoje vai deixar você ir sozinho porque é mais seguro, né? Diego vai ao shopping com uma taxista que a mãe agendou por meio de um aplicativo. Eu recebi a mensagem que ela já está chegando. Ai, tá mesmo, né? O carro encosta e a mãe se despede, sem receio. Tchau, filho. Vai com Deus, tá? Na hora que você chegar no shopping, você me liga, tá bom? Tá bom. Achou que ela está confiante demais? Que nada, conta com a tecnologia. Essas imagens de dentro do táxi são do aparelho celular que transmite ao vivo o que está acontecendo. Vamos ir no cinema. Ah, tá. E a sua mãe agora ela vai começar a acompanhar a corrida nossa por aqui, ó. Por ali? Por aí. Deixa eu mandar um beijo pra ela. Pode mandar. O aplicativo acaba de ser lançado. Funciona assim. Os pais ou responsáveis que contratam o serviço recebem uma mensagem de texto no celular com um link para acessar essa transmissão ao vivo pela internet. Pagam R$ 15,50 pelo serviço, além do valor da corrida, claro. O aplicativo de táxi para crianças desacompanhadas só é liberado para meninos e meninas com idade a partir dos 7 anos. E a motorista do táxi é sempre uma mulher. A gente usa uma qualidade mais baixa, que é 240p, então não usa muito dados e também a conexão é bem estável. E vamos imaginar que a conexão cai totalmente, a mãe tem o pai tem o número da taxista. Diego está quase chegando no shopping, vai ao cinema com os amigos. A mãe segue de olho no percurso do filho. É como se ela estivesse no carro também. Tô super tranquilo, olha, dá pra monitorá-lo em tempo real. Verdade, a gente consegue ver o que tá acontecendo lá dentro do táxi, inclusive ouvir, né? É, ele não consegue te ouvir ainda, a tecnologia não chegou a esse Nós vamos ao vivo ao Paraná, porque nesse momento quem dá uma coletiva nesse momento é o diretor do Departamento Penitenciário do Estado, Luiz Alberto Catacho de Moura. Ele informou que o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, se negou a fazer exames médicos. Cunha disse que tem um aneurisma igual ao que matou a ex-primeira-dama Marisa Letícia. Ele disse isso em depoimento ao juiz federal Sérgio Moro na terça-feira. O diretor convocou, então, uma entrevista coletiva para falar sobre o caso. Vamos acompanhar. Aí nessa parede branca ficou bonito. Pera aí. Olha a parede branca de fundo que lindo. Fala um pouquinho, Malu. Coisa de velho, né? Aí sim. Tá todo mundo ok? Café? Todo mundo ok. Só parede branca que não tem como mudar. Ah, não tem como. É assim mesmo, café quando chega atrasado, pega o que tiver. Ok. Doutor, o senhor pode falar pra gente sobre essa alegação da defesa do Cunha, do próprio Cunha, que ele está com aneurisma? Este fato chegou ao conhecimento do Complexo Médico Penal no dia 19 de dezembro, alegado por ele mesmo, enquanto submetido a alguns exames. Foi instado a ele apresentar comprovação, ou seja, exames de documentos nesse sentido. Ele não apresentou até a presente data. Vai ter um curso aí. Hoje pela manhã, instado a realizar o exame comprobatório, negou-se a fazer.
Então, estamos aguardando que uma decisão judicial possa competir para fazer esse exame, ou se ele der alguma explicação a respeito da velocidade do fato de ter aneurisma. Não acontece nenhum tipo de problema mais sério, apenas não obedecer uma ordem da custódia responsável por ele constitui uma infração leve do ponto de vista da execução penal. Então isso já está sendo providenciado e estamos aguardando a orientação judicial que diz respeito a realizar ou não este exame, acompanhado por seu médico, por seu advogado. Onde tem luz tem sombra, até no cinema assim, novela tem sombra. Certeza de que temos esse paciente com ou sem aneurisma. Não que isto vá modificar a custódia dele. Mesmo portador de aneurisma, ele poderá ser custodiado aonde está, porque não faz diferença nenhuma no tratamento desse tipo de enfermidade. Bom, o deputado disse que não tem o tratamento adequado, falou ontem para o juiz Sérgio Moro, né? O que o senhor tem a dizer a respeito dessa alegação do ex-deputado da... Ele, quando ingressou no sistema, ele trouxe a informação aos médicos do Complexo Médico Penal de que ele teria várias enfermidades. Todas essas enfermidades estão sendo tratadas e os medicamentos ministrados no horário e no momento certo. Então, não vejo por que o Complexo Médico não ofereça condições para a sua custódia. Oferece sim, e não é o fato de ele ter a violência que isso também vai modificar essa custódia. Muito pelo contrário, acredito que ter um serviço de enfermagem próximo, um serviço médico próximo dele, seja até melhor. Tudo que ele informou está sendo tratado. Com certeza. Tudo decorrente, possivelmente, da pressão arterial dele, que é controlada por medicamentos. Esses medicamentos estão sendo monitorados, estão sendo empregados corretamente. Não vejo dificuldade em manter a custódia. Essa é a informação que daria o justiça. A defesa levou que ele pode ir lá no preso. Ele corre o mesmo risco que qualquer outro preso, dentro de um sistema penitenciário. Cumpre ao Estado dar a guarda necessária para evitar qualquer tipo de conflito. Muito embora aquela unidade seja uma unidade consideravelmente mais segura, porque é uma unidade médica, onde nós temos 3 tipos de custodiados. Os medidas de segurança, que são os loucos de todo gênero, nós temos os doentes graves, que estão sendo submetidos a tratamento hospitalar, e temos a ala especial, dos presos especiais, que são aqueles que têm direito à prisão especial, que é o caso do Eduardo Cunha, juntamente com outros integrantes do processo da Lava Jato. A gente acompanhou então parte dessa coletiva de Luiz Alberto Cartacho de Moura, ele que é diretor do Departamento Penitenciário do Paraná, falando sobre a situação de Eduardo Cunha, que informou na terça-feira em depoimento ao juiz Sérgio Moro que tinha um aneurisma nos mesmos moldes que a ex-primeira-dama, dona Marisa Letícia. Segundo a informação de Luiz Alberto Cartacho Moura, Cunha não o havia informado sobre esse problema quando entrou no complexo penitenciário do Paraná. Ele informou outras enfermidades que, segundo o diretor, estão sendo tratadas, mas o aneurisma não. Ele também informou que Cunha se recusou a entregar exames comprovando esse aneurisma e também se recusou a fazer novos exames. E que se recusar a fazer esses exames é um desacato à ordem superior, o que seria uma infração leve. Agora, essa situação vai para a Justiça e o diretor do complexo penitenciário aguarda uma decisão judicial para que Cunha seja então obrigado a apresentar ou fazer esses exames que comprovem o aneurisma. A gente segue acompanhando essa situação e qualquer atualização você vê aqui na programação da Record News. Agora é momento de conhecer o resultado da enquete do dia. Perguntamos para você sobre a situação muito tensa vivida no Espírito Santo por conta da paralisação dos militares. Perguntamos se você acredita que essa é a melhor forma de reivindicar melhorias para a categoria. Chegou o momento da gente conhecer o resultado oficial da enquete de hoje. Na tela você acompanha o resultado, 73% dos nossos internautas responderam que sim, enquanto 27% discordam dessa forma de paralisação para a reivindicação de melhorias. Todos os dias uma nova enquete aguarda a sua participação aqui no link Record News. Agradecemos as mensagens e os votos de todos.
Esta edição do Link Record News fica por aqui. Quer sugerir algum assunto para o nosso jornal? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, participe das redes sociais, use a hashtag Link Record News. Lembrando que a gente se encontra de segunda a sexta, sempre em 2 edições, às 11 da manhã e também às 3 da tarde. Continue participando pelas redes sociais. Até amanhã. Record News, informação para você crescer. Tchau.